Mais um programa Café com Negócio chegando na Rede Super Canal 31. E o Café com Negócio ele é um programa de inspirar pessoas que empreendem, profissional liberal, líderes, homens, mulheres. Você que está em casa, não saia para comprar nada, para vender nada, antes de assistir o Café com Negócio. E aqui ao meu lado, aquela preciosidade. O homem que até o pastor William diz que tem a voz. Gediel Carlotto. É quase que um trocadilho hoje, Não, né? por quê? Falar de voz Não, é por causa do com o convidado, nosso ok. convidado, Ok, né? mas Mas daqui a pouco. Arquimedes, Vamos lá. é uma honra nós estarmos em mais um Mais um? programa Café com Negócio. Esse programa que tem tradicionalmente levado conhecimento de empreendedorismo, dicas de qualidade de vida, Isso aí. negócios com propósitos. Olha, nós temos recebido aqui inúmeros convidados de várias áreas de atuação, empreendedores, e tem sido um tempo precioso esses momentos em que passamos aqui. É claro que a sua presença aqui maravilhosa. Faz a diferença. Eu até procuro não falar muito porque o Ibope vai, ó. É mesmo, a nossa rapaz. audiência cai. Mas entendeu? é os convidados que são importantes. São, exatamente. Mas peraí, você sabe que o Café com Negócio está baseado em Gálatas 6:10, né? É isso aí. Você sabe ler a Bíblia? Eu sei, O que está escrito em Gálatas 6:10? Olha, na verdade, Vamos ver. Vamos lá, vamos Pega relembrar. dia. Não, mas eu acho que essa passagem de Paulo aos Gálatas fala exatamente da experiência que nós, como cristãos, É isso aí. irmãos, temos que ter. Se você vai comprar, ou vai vender, ou vai negociar, ou auxiliar alguém, faça primeiro aos domésticos Aos de do casa, café, aos de casa. aqueles que são de casa. Então você que está nos assistindo, acompanhe a gente aqui, porque nós anunciaremos aqui aproximadamente 50 negócios, empresas. São negócios distintos que podem sim ser uma oportunidade que você, ao sair de casa hoje, adquirir alguma coisa, ou também pode ser oportunidade de você, um cliente seu. É verdade, Né? é verdade. Então, fique com a gente. Serão Gediel, 4 blocos. Você lembra que eu comecei o programa, né, brincando com você ali, falando da voz? Sabe por que ou não? A voz. A voz. Sabe por que ou não? Porque hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar de voz. De voz. Mas, Gediel, isso aí. assim, ó, eu vou dar uma brifada aqui, tá? Porque o currículo do homem é extenso. Né? Tá bom? É extenso. Só vou dar uma brifada. Olha aqui, ó. Ele é marido da Michele, pai do Davi e da Clara. Ó, segura essa, hein? Mestre. Uau. Mestre em comunicação, tá? Ele é especialista em voz, tá? Pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ele realiza tratamento, ó, pros top. Você pode entrar na fila. Quem somos nós na fila do pão? Mas vamos chegar lá. Você tá entendendo? Nós vamos pedir hoje, quem sabe, para ele profissional liberal, cristão, entendeu? É verdade. Homem de Deus, marido, pai, como eu disse. Sabe quem é ou não? E eu vou acrescentar mais uma. E participa do café presencial com a Irmão, gente. tá lá, ó. Entendeu? Marcelo, e agora preciso entender a pronúncia aqui. É Brim ou Bran? Brim. Olha aí, ó. Gomes. Brim Gomes. Olha Brim aí. Gomes. Marcelo Brim Gomes nos dá a honra de estar conosco hoje no programa Café com Negócio. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Gediel. Muito obrigado, Arquimedes. Você que está nos ouvindo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Nós nos conhecemos há pouco tempo e conversando em alguns momentos, informalmente, recebi o convite para estar aqui. Creio que vai ser um tempo de aprendizado em conjunto aqui com vocês. Que legal, que legal. E assim, não é todo programa que a gente traz alguém especialista em voz, né? Exatamente. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa assim, um fonoaudiólogo, ele só vai cuidar de reabilitação de voz, um pós-cirúrgico, alguma coisa, né, Marcelo? Mas é tão abrangente, porque às vezes nós estamos falando com empreendedores e falar de empreendedorismo, tem pessoas que utilizam a voz para tantas áreas. E a gente vai discorrer isso com o Marcelo, explorar o Marcelo durante esse programa. Mas que bom, Marcelo, tá? Eu acho que você tem muitas experiências aí para compartilhar com o nosso público. Joia. Tem sim. Falar sobre voz, café e negócio tem tudo a ver. Olha aí. Porque
Em todo café tem comunicação. Perfeito. Sim. Em toda comunicação, normalmente tem um café. Você chama os Isso. amigos para tomar um café. Isso. E aí você começa contando histórias, contando sobre aquilo que aconteceu. Nós estamos vivenciando isso aqui. E cada momento dessa conversa existe uma situação emocional envolvida. Sim. Então nós estamos aqui no momento alegre, de café, descontraído. Então a nossa comunicação ela deve estar alegre, tom de voz para cima, diferente de um momento de tristeza. Quando recebemos uma mensagem triste, normalmente o nosso tom de voz cai. Nós ficamos mais apáticos, com aquele nó na garganta, com a voz embargada, quando recebemos uma mensagem triste. Mas neste momento é mensagem alegre, Que então, legal. voz para cima e muita comunicação. E assim, Marcelo, você falou interessante. Às vezes você convida um amigo pro café, às vezes até força de expressão, né? Vamos tomar um café junto? Na verdade, vai para conversar, vai usar mais a bater voz um do que o papo. café. Com certeza. Não é mesmo? O café é um pretexto. É um né? pretexto. Exatamente. É um pretexto. Então, a importância da voz, né? Marcelo, já chamando aí para você para conversa, tem gente que tem uma voz bonita, assim como o Gediel, tal, afinado, e tem os desafinados igual eu, né? Nossa. Né? Mas Assim, é muito rapidinho, humilde, né? O desafinado, tem como afinar ou é aquele ditado que diz no mundão lá, né? Nasce torto, morre torto. Como que é isso aí? Já colocando você na fogueira, hein? Extremamente complexa a questão de afinação. Então vamos trazer para a voz falada. Tá. Enquanto conversamos, Sim. que as pessoas estão nos ouvindo, vamos trazer... A voz falada, ela pode ser monotom, eu posso falar o tempo inteiro sem emoção, sem entonação, e eu não tenho flexibilidade, nem uma articulação clara, eu posso falar igual um robô. Isso soa ruim para quem está nos ouvindo, isso soa estranho, não traz emoção. Na voz cantada, existe aquelas pessoas também que não têm uma boa afinação, ou seja, não chegam na nota certa para os tons da música. Eu trabalho muito com cantores, reabilito cantores, então nós vemos isso. E existe aquela afinação decorada, também, que o cantor decora aquela música, mas a hora que modula o tom, ele já Ele não já tem dificuldade. consegue. Então precisa de um treinamento adequado ali para treinar a voz, para treinar a afinação, e tem como aperfeiçoar e melhorar. Eu fiquei feliz, essas Gediel, questões. porque dizem que eu Nem sou tudo tá perdido, Não, né? eu fiquei feliz, porque dizem que eu sou desafinado até no falar. É verdade. E aí, é verdade? É verdade, Olha, verdade. eu tô falando. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para Vai. você. O Marcelo vai trazer muitas dicas aqui para o nosso público. Ó, fique aí com a gente, tá? Pegue o link desse programa e mande para alguém, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Nós vamos falar aqui não só de voz, não só de entonação, se você canta afinado ou desafinado, mas nós vamos falar de comunicação, Sim, gente. sim. Nós vamos falar de comunicação e a importância da voz, da qualidade dessa entonação que ele já deu, esse enunciado aqui, a importância disso no dia a dia seu, mesmo sendo um comerciante, um empreendedor, né, e outras profissões, tantas que o Marcelo vai citar aqui, que precisam de comunicação. Gediel, e esse café? Oh, isso E aí, esse café, esse Gediel? café é um oferecimento do restaurante e café Tempero Da da Fé. Fé, dos nossos queridos irmãos Sônia lá, e o nosso gerente lá, o Felipe, chefe lá, o o chefe Jackson, É que verdade. sempre nos dá a alegria de preparar essa mesa tão especial. Além de outros apoiadores que nós temos no café, que ao longo do programa a gente vai estar Vai aqui falar deles, né? enfatizando esses queridos apoiadores que investem. São empresas com propósito que investem para levar conhecimento para você que está nos assistindo aí. Além disso, nós apresentamos aqui quase 40, ou um pouco mais de 40 empresas que são divulgadas aqui de forma gratuita. Então, pegando isso aí, interessante, porque às vezes a gente fala, manda seu vídeo do seu negócio que você faz, não tem custo nenhum. Café com Negócio Exatamente. vai colocar você na Rede Super sem custo nenhum. Mas, Gediel, qual o telefone, qual o WhatsApp que eu mando meu vídeo? Muito fácil. Tá aí no Louvre, você pode copiar, mas vou até falar aqui para você. Marca aí, entre em contato com a gente. 41, porque é Curitiba. Estamos aqui em Curitiba. 98475-0707. Esse é o contato pelo WhatsApp com o Café com Negócio. Além, não só pelo WhatsApp, nós temos as redes sociais. Sim, o nosso Instagram. No principalmente. Instagram, segue a gente lá. Nós temos, além das dicas todas lá no Instagram, nós temos os contatos, nós temos também a grade de programas
Também temos as agendas do café presencial. Você precisa estar conosco. Quem sabe você nunca participou. Venha participar do Café com Negócio presencial, que acontece aí durante o ano. A gente tá lá anunciando, tem a nossa agenda lá no Instagram. Segue a gente, @Café com Negócio. Isso aí. Tá? Segue a gente, eu tenho certeza que você vai ter muita coisa boa para agregar ao seu dia a dia. Preciso chamar um bloco. Gente. Já! Meu Vamos lá? Deus do céu. Vamos lá? Vamos o lá. nosso primeiro bloco. A história da Uzi é uma história muito legal, assim. A gente já vem de um tempo trabalhando com mobiliário de design e o meu sonho e o do Rafa sempre foi trazer o design assinado e que ele fosse democrático, plural e acessível para todas as pessoas. E quando a gente conheceu os produtos da UTIS e dos outros fornecedores que a gente trabalha, a gente percebeu que eles tinham muita conexão com o que a gente queria fazer. E aí que nasceu a Uzi. Esse nome Uzi significa novo, em finlandês, que é um novo momento, novas coisas. E o termo Uzi é tipo use, de usar, me use. Então a gente trouxe isso para dentro do nosso negócio, da nossa loja. O que importa pra gente aqui de verdade, assim, não são tanto as coisas, mas as pessoas. Quando a gente pensa em vender uma mesa de jantar, a gente não pensa em vender a mesa em si próprio produto. A gente pensa nos momentos que vão ser feitos nessa mesa, o quanto as pessoas vão ser felizes no Natal, no jantar, no aniversário. Então a Uzi, ela nasceu com um propósito, esse propósito de unir pessoas, mas não perdendo o design do mobiliário, se conectando dentro das casas, das famílias. Esse é o significado real, assim, da Uzi. Nos dias de hoje, ter os profissionais e a estrutura não é o suficiente. É preciso mais. É preciso contar com quem se importa, com o compromisso de não apenas servir bem, mas o compromisso com os seus sonhos. Por isso, quem tem Vepper sempre tem mais. O Grupo Vepper é uma organização sólida que oferece soluções de excelência em segurança e mão de obra qualificada em serviços de facilities. Com mais de 27 anos de experiência, 60 anos de história e mais de 5.000 colaboradores. Nossa reputação reflete milhares de clientes satisfeitos. Proteger, apoiar e ajudar faz parte do nosso DNA. Contamos com uma equipe altamente qualificada, frota e equipamentos que se renovam ano após ano, assegurando a satisfação dos nossos clientes dia após dia. Temos as mais destacadas certificações e conformidade total com a legislação. E, acima de tudo, nunca paramos de nos reinventar, afirmando o compromisso com a inovação. Atuamos em todas as regiões do Brasil, autorizados pela Polícia Federal, sendo a única empresa com mais de 27 anos a nunca ter recebido uma única autuação. Desenvolvemos o método 360, integrando inteligência, capacitação, tecnologia e eficácia para ir além por cada cliente. Nossos serviços iniciam com um diagnóstico profundo das necessidades do cliente, passam por uma implementação e execução rigorosa e contam com um acompanhamento personalizado da realização e satisfação das nossas entregas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, garantimos que nas ocasiões mais críticas, ou mesmo nas mais simples, estaremos sempre ao seu lado. Investimos no nosso capital humano, colocando as pessoas em primeiro lugar. E é reconhecendo o mérito da nossa equipe que podemos afirmar: somos referência no que fazemos. Na Vepper, nos orgulhamos em oferecer soluções completas e customizadas que atendem necessidades específicas de segurança, facilities e serviços de terceirização em geral. Sabemos que nenhum cliente é igual ao outro, por isso, também somos diferentes. Defendemos a evolução constante, ministrando treinamentos contínuos para desenvolver pessoas mais engajadas em proteger,
cuidar e servir, antecipando situações e mitigando os riscos. São esses os compromissos que fazem da Vepper mais do que uma empresa referência em segurança, mas uma família, unida em prol da melhoria constante, assegurada em cada casa, negócio ou indústria. Quem tem Vepper, sempre tem mais. TotalDoc Saúde, muito mais que uma plataforma digital, somos um ecossistema de cuidados que, através de parcerias médicas, odontológicas, psicoterapêuticas e nas mais diversas áreas da saúde, entrega qualidade aliada ao melhor preço de cada parceiro. Somos a melhor alternativa para você, que não quer ou não tem plano de saúde. E conheça a assinatura TotalDoc, além de descontos ainda maiores e convênio com farmácia, tenha acesso ao pronto atendimento online 24 horas e 7 dias por semana, sem custo adicional. Tudo isso sem carência, limite de idade ou doenças pré-existentes ou qualquer restrição para a inclusão de dependentes. E para você, empresário, que quer oferecer aos seus funcionários um benefício personalizado em saúde, conheça a assinatura TotalDoc Corp, que garante tudo isso e muito mais. Vem viver uma experiência TotalDoc, vem! Eu tava pensando em comprar um imóvel, mas com esses juros altos, não dá. Lógico que dá. Tava pensando em trocar de carro, mas o preço das parcelas, não dá. Lógico que dá. Será que no futuro dá pra gente mandar a Júlia estudar fora? Lógico que dá. Planejando um imóvel, veículo, investimento, ou até mesmo procedimentos estéticos, intercâmbios, viagens e outros serviços. Para realizar, é só falar com a Demicon, uma única marca há 30 anos especialista em consórcio. Já parou para pensar em como seu propósito se conecta ao seu futuro? Saber reconhecê-lo e confiá-lo a quem compartilha os mesmos valores que você te leva longe na carreira e na vida. Por isso, o seu lugar é na Unicesumar. Nós estamos entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, com a missão de promover educação de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Com o intuito de promover a integração, a exploração e a experimentação por meio do aprendizado coletivo, criamos o Inspira Space, onde nossos alunos e professores têm contato com a educação disruptiva, colaborativa e transformadora. Esta é a Unicesumar, um lugar de conhecimento e oportunidades, onde você pode viver o seu propósito e transformar o seu mundo. A empresa Nutrivitaminas é a sua escolha confiável para suplementos e vitaminas. Oferecemos produtos de alta qualidade para promover sua saúde e bem-estar. A saúde e o bem-estar andam juntos. Mas você precisa ter em mente que existem alguns pilares fundamentais para que sua qualidade de vida esteja realmente em evidência: a nutrição, os exercícios, dormir e relaxar. Escolha Nutrivitaminas e comece sua jornada rumo a uma vida mais saudável hoje mesmo. Todas as compras podem ser feitas pelo nosso site, nutrivitaminas.com. Entregamos para todo o Brasil. Retomando mais um bloco do Café com Negócio, Ediel. Que coisa boa, é muito bom a gente ter essa dinâmica, essa apresentação de várias empresas aqui nesse primeiro bloco, já nesse intervalo, né? Não saia de casa sem ver o café, sem assistir o Café com Negócio. É verdade. Pode ser uma oportunidade de você comprar ou vender, né? Então, é verdade. Antes de sair, assista aí o Café com Negócio. Ô, Ediel, é assim, você sabe por que você fala, se comporta bonito ou não? Porque você tem uma boa voz. Hoje eu tô meio afônico. É meio afônico, é verdade. Voz rouca e tal, entendeu? Mas por isso a gente trouxe hoje um especialista em voz. E Marcelo, eu queria perguntar para você já. Qual a importância de se comunicar bem? Porque acho que é uma diferença em falar e comunicar, não é? As pessoas brincam, falar até o papagaio fala. Agora, e a comunicação? Quando eu digo falar bem, ser claro, né? Ser claro. Porque às vezes eu pego o professor, assim, eu já li livros de professores fantásticos, mas quando eu fui ouvir ele falar, meu Deus, que decepção.
não tinha uma boa oratória, errava muito, assim, o timbre de voz não me agradava. Certo. Então, qual a importância de se trabalhar com a voz e se comunicar? Bom, eu vejo que a grande importância para nós que estamos nesse segmento de negócio, de empreendedor, de empresário, é trazendo que todo produto ele precisa ser apresentado. Tá? Toda venda ela vai passar por um processo de exposição. E essa exposição pode ser oral, pode ser verbal. E nós usamos a voz para levar essa informação. Então não adianta eu ter um produto extremamente benéfico, preciso, se eu não conseguir vendê-lo, se eu não conseguir comunicar de uma forma clara, assertiva e pontual. Então, para isso, eu preciso entender quem é meu público, qual é o objetivo que eu tenho para informar, se é vender, se é instruir esse público. Então, a voz chega, é o carro-chefe que leva essa informação. Com uma boa postura corporal, com uma boa clareza de articulação também, com conteúdo adequado, organização dessas ideias. Então, não é uma coisa tão fácil, é meio complexo, mas a gente precisa entender, treinar isso para levar a informação corretamente. E isso é possível melhorar, é possível você evoluir. Alguém que não tenha essas qualidades mínimas nessa comunicação, tecnicamente é possível hoje você fazer correções, é isso? Sim, é isso. É possível com treinamentos individuais, em grupo, lapidando as pessoas. Nós precisamos avaliar e ver tudo que a pessoa tem de positivo para a gente lapidar. Né? Uma pessoa que está na faculdade, por exemplo, e tem dificuldade de expressão, de se expressar em público, ela vai ter que superar. Todos nós na vida passamos por algum momento que tivemos que superar. Vocês estão aqui conversando, mas vocês já não nasceram assim e precisaram aperfeiçoar. E cada programa existe um aperfeiçoamento. Cada apresentação tem um aperfeiçoamento. Ô Marcelo, eu já conversei com pessoas que falam bem assim, ela até manda um áudio no WhatsApp e ouve. Eu falei, rapaz, eu também tenho esse hábito. Tem gente assim, e falou pra mim assim, eu me incomodo com a minha voz. Tem gente que parece que não gosta do timbre da voz, né? Aí, isso tem a ver com a fono dele, ou você acha que ele tem que trabalhar mentalmente? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que não tem como mudar a minha voz, né? Sim. E você deve pegar paciente ou clientes com esse que chega lá, minha voz não é legal, quero mudar minha voz. Como que funciona isso? Trazendo nessa questão da apresentação, de uma fala em público, quando nós vamos assistir, normalmente nós qualificamos a nossa voz e a nossa fala de uma maneira negativa. Sim. Porque existe uma autoimagem. Nós nos mostramos, nos revelamos através da voz. Uau. E às vezes nós não gostamos, não estamos muito bem resolvidos em algumas questões. Isso se chama também psicodinâmica vocal. São os sons não ditos, mas expressados. E as pessoas normalmente não gostam. Trazendo para a mídia, para a gravação, por exemplo, no celular, o som fica mais agudo. Tá. E a voz que nós estamos ouvindo não é realmente a voz que você está ouvindo, é diferente. Então a voz aguda, ela irrita um pouquinho mais e as pessoas normalmente não gostam de ouvir a voz no celular. Mas são questões pessoais e nós podemos trabalhar isso, aprimorar essa questão de gosto. Deixa também. eu mais uma perguntinha, Por porque favor. tá coçando aqui, Por ó. favor. Por exemplo, vamos trazer para a igreja agora, né? Às Certo. vezes a gente vê alguns pastores penteca, né? Alguns oradores penteca, fala rápido, tal, mas dá ali, no final da mensagem, não consegue falar mais, né? Certo. Só que quando você vai para um presbiteriano, para um batista, é mais calmo, etc. tal. A pergunta aí vem, né? Quando eu elevo a minha voz, eu estou forçando ela, é isso? Por isso que eu fico rouco antes ou com menor tempo? O Gediel hoje, por exemplo, tá meio fanho, né, Gediel? Tá? Ó, bem fanho. Tudo bem por um uma gripe. resfriado, tal. Mas assim, por isso essa pergunta. Tem gente que eu vejo que fala alto, tal, mas isso influencia depois na voz, é isso? Sim, traz um desgaste. Traz um desgaste. Para prega vocal. Porque, se você não sabe, a corda vocal são 2 músculos que estão aqui localizados na laringe. Nós podemos ver as imagens aqui depois. E como músculos, elas precisam de academia, de resistência, de força. Então, toda atividade vocal, ela precisa ser treinada. Eu posso fazer um aquecimento, um desaquecimento, um condicionamento para o palestrante, para o pastor, que vai gritar, que vai usar essa fala de uma maneira mais intensa.
tensa, como você falou, o pentecostal. Existe uma pesquisa de perfil vocal de religiosos, a qual também fui um orientador na faculdade, e foi traçado quais os perfis de pastores que mais tinham desgaste de voz e quais os perfis religiosos que menos tinham desgaste de voz, e aqueles perfis mais tradicionais, mais clássicos, que falam mais baixo, mais organizado, apresentavam menos queixa vocal. Então, com certeza, o pastor que grita, o pentecostal, que grita, que faz aquele esforço, falando com a garganta o tempo inteiro, ele vai acabar cansado. Fica a dica, Gediel. Fica a dica. Deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco mais técnica. A voz, ela revela ou define personalidade? Acho que a voz tem esse poder. Pela voz você identifica a personalidade da pessoa, tal, a entonação da voz. É possível hoje, pela voz? É possível você classificar e é possível também manipular. Uau. Isso que tem que ter cuidado, porque a voz ela pode ser treinada. Eu posso virar um ator em determinado momento. Então, para quem está falando em público ou nas próprias conversas comunicativas em sociedade, no contexto das amizades, nós temos que cuidar, porque às vezes as pessoas podem estar manipulando uma emoção que não é real. Que não é real. Olha só, então acaba realmente a voz apresentando traços de personalidade e tal, né? Eu acho que isso tem aqueles, eu não lembro qual o nome daquele aparelho que os investigadores usam, até a polícia usa para, pela voz se identifica que se está é verdade mentindo ou está falando a verdade. Exatamente. Sim, olha só. Tudo pela voz, né? Então eu acho que, olha a importância disso. Mas quando a gente olha, quando eu vejo você falando, a gente fala do pastor que prega, ou do palestrante e tal. Mas qual a profissão hoje que a voz ela não tem essa importância? Vamos falar de um advogado, por exemplo, né? Vamos falar de um professor, vamos falar de um vendedor, mesmo sendo um vendedor externo ou vendedor interno. A voz é uma ferramenta. A gente fala, o cantor precisa de uma boa voz, né? O apresentador, o Cid Moreira, né? O Bonner precisa... Não. Você, nós precisamos de ter uma boa qualidade de voz. Eu acho que é isso, né? Todos precisam cuidar. Todos precisam cuidar, independente das profissões e independente das faixas etárias. Nós vamos falar isso no próximo bloco, sobre faixas etárias e voz. Respondendo sobre aquela pergunta que você fez sobre os exames que a polícia usa, isso se chama espectrografia vocal e de fala. É um exame computadorizado, onde você percebe as entonações, você tem os gráficos ali para comprovar se aquela voz realmente é da pessoa ou não. Tudo com pesquisa científica. Gediel, tá muito bom, tá gostoso, vai fluir muita coisa, mas temos que chamar mais um bloco. E tá chegando aí, olha, fique atento, porque nos próximos blocos vem muito mais dicas aí, desse especialista, e eu tenho certeza que vai agregar para o seu dia a dia. Quem sabe até você vai mudar de voz. É verdade. Coisa boa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para o nosso intervalo comercial. A Vesta surgiu com um sonho: transformar casas em verdadeiros lares. Com um sistema de aquecimento por piso mais moderno e eficiente do mercado, viemos com o objetivo de não apenas aquecer, mas de acolher. Na Vesta, acreditamos que conforto é mais do que apenas manter uma temperatura agradável. Oferecemos um sistema de aquecimento seguro, econômico e eficiente. Vesta, transformando casas em verdadeiros lares. Matos e Seja Nosca Advogados Associados. Acreditamos que é possível exercer a advocacia com honestidade e justiça, baseados em princípios éticos e cristãos que levam à transformação de pessoas, à realização de seus propósitos e o aumento de suas receitas em um ambiente seguro e confiável. Somos um escritório jurídico empresarial atualizado, de gestão moderna e que busca a excelência, posicionando-se também como um agente da expansão do reino de Deus através dos relacionamentos e projetos sociais. Conte conosco para o sucesso da sua empresa. Matos e Seja Nosca Advogados Associados.
fonoaudióloga aqui da Fonocenter. A Fonocenter trabalha em 2 segmentos. Na saúde auditiva, realizando o diagnóstico e o tratamento da audição para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade auditiva, e também na adaptação de aparelhos de pressão positiva, mais conhecidos como CPAP. Eu convido vocês a conhecer a nossa estrutura. A gente tem uma piscina, é como se todo dia fosse uma aventura nova. Na CIA da Piscina, entendemos que a verdadeira riqueza não está apenas na conquista de uma piscina, mas nos momentos inesquecíveis que você constrói ao redor dela. Eles são como mágicos. Transformam um pedaço de terra em um paraíso. Na CIA da Piscina, não apenas construímos piscinas de alto padrão, mas também realizamos sonhos, porque sabemos que não se trata apenas de piscina, mas dos momentos preciosos que você compartilha com sua família. CIA da Piscina, construindo mais que piscinas, construindo memórias que duram para sempre. Retomando o nosso terceiro bloco do Café com Negócio. É isso aí, muita coisa rápido, boa, muitas empresas que foram apresentadas, mas vamos voltar aí, porque o nosso convidado hoje, o Marcelo, tem muitas dicas boas que podem ser úteis no seu dia a dia em relação à sua voz. Marcelo, você falou no bloco anterior sobre a questão de mudança de timbre de voz. A gente vê uma criança, um adolescente, depois para a fase adulta, né? Vejo muito isso em cantores, né? Quando cantava, quando criança, aí o adolescente, essa transição de voz. Como trabalhar isso, hein? Ou como cuidar disso? Acontece que na vida infantil, criança com 8, 7, 10 anos, não fica quietinha. Não. Vocês sabem, crianças estão gritando o tempo inteiro, estão correndo, estão esperneando, e quanto mais, melhor, porque tem saúde. Primeira coisa. Então, a criança fala, ela grita. Eu tenho uma filha, a Clarinha, que tem 8 anos. A Clara é uma traquinha, né? Fala o tempo inteiro, grita, canta forte, faz aula de piano, canta. Então, eu não posso, fica quieta, filha, fica quieta. Não tem como segurar. Não tenho como segurar. Então, as crianças que vão para o consultório para tratamento de voz, por exemplo, por nódulos vocais, que são calinhos que acabam desenvolvendo, mas ela tem uma personalidade falante. É aquela criança que vai ser um orador, que gosta de teatro, que gosta de música. Eu tenho que conciliar e dosar essa diminuição de voz para não travar também um perfil psicológico na criança, para ela não se restringir também. Então, a minha orientação também, em algumas famílias, é como corrigir isso. Porque, às vezes, os pais, quem cuida, os tutores, fiquem quieto, fique quieto, fale baixo, fale baixo, fale baixo. E a criança já está falando bem, ela está cantando com uma técnica legal e depois ela vai se introvertendo e chega na adolescência, se introverte mais. E daí na vida adulta fica mais difícil para ela extravasar e ter uma voz de qualidade, de potência. Então a gente precisa dosar isso, entender, trabalhar com voz é trabalhar com o ser humano. Eu preciso ter pontos bem específicos para orientar. Ô Marcelo, e falando, aproveitando esse gancho que você pega aí, voz é uma questão de saúde. Sim. Eu acho que precisa ser levado em consideração. Às vezes a gente não tem esse cuidado com a voz, né? Cuida do corpo, tal, vai ver se o colesterol tá bom, se o triglicérides tá bom, tantas outras coisas. E a voz passa batida. E por vezes você tem um pigarro crônico, alguma coisa da sua voz, uma oscilação, e você não cuida disso. O que você podia orientar as pessoas em relação à saúde da voz? Exatamente. Nós não percebemos que estamos ficando roucos. As pessoas ficam roucas, vão perdendo a voz, e dali 15 dias, mais ou menos, quando já está sem voz, quando está rouco, difícil,
E pode ser por problemas de abuso de voz. Olha aí. Vai ali ver o Coxa e o Atlético no jogo. Sim, ali, e começa a ter uma se gritaria, se empolgar e tem... Ou com raiva, né? Às vezes é raiva. No caso do Coxa. Pois é, acontece alguma coisa assim. Né? E depois vem para a igreja, canta, não faz um aquecimento, vai para casa e tem o hábito de gritar. Então, assim, precisa tomar muita água, primeira dica. Estar hidratado o tempo inteiro, porque toda vez que eu tomo uma água, observa aqui. Há um movimento. Há um movimento da laringe. Legal. Ela sobe e desce. Então acaba lubrificando todo o trato vocal. Mas a água não passa ali por dentro da prega vocal, senão eu teria engasgo. Tá? Okay. É igual aquela história de comer maçã faz bem para a voz. Você pode comer um caminhão de maçã que não vai tratar um problema de voz. A maçã só tem uma propriedade adstringente que vai limpar a secreção, que vai ajudar no processo de deglutição, tá? Mas então, tomar água, comer uma maçã para fazer essa limpeza, modular o tom de voz, não falar ou pregar ou cantar em condições de estresse vocal, com rinite, com sinusite, com secreção. Às vezes nós temos pacientes ali que o problema não está na mecânica da voz, mas é um problema pulmonar. No estado pulmonar. É um problema de secreção, uma rinite que dá secreção. Então eu preciso avaliar com o médico, trabalhar junto em parceria e fazer os exercícios vocais. Né? Nós temos inalação com soro fisiológico, que eu oriento os cantores a realizar também. Então tem várias dicas que nós podemos... Não, mas isso aí... Dicas de saúde, de né? Saúde. Mas, o Gediel, e ele falando aí vem à mente, né? Às vezes nós cristãos, né? A própria Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, alguém tem que estar pregando. E a importância de ter uma boa voz, uma voz clara, uma voz... Posso dizer agradável também? Pode. Pode dizer agradável? Sim. Porque tem voz que tem pessoas irritante, que a gente começa... né? Irritante, né? E o pior, Eu né? não sei se existe isso. A voz irritante dele... O orador que tem uma voz irritante culpa, esse é o equipamento de som que não estava bom. Mas, Gediel, mas aí é uma linha muito tênue, Gediel. Talvez nossas vozes possam ser irritantes para muitos, hein? Não, mas acho que é por aí, Marcelo, é ou não? Existem os dois casos, Vamos né? lá. Aquele equipamento de som ruim, que é aquela caixa de Sim. som ruim, que parece que tá aquela rachado, caixa de ovo, né? Sim. E existe também vozes alteradas. Vozes alteradas que a pessoa não escolheu, alterações estruturais na prega vocal. Por exemplo, um sulco na prega vocal, são lesões que a pessoa já nasce. Cisto na prega vocal, que vai deixar uma voz com um timbre mais rouquinho. Tá? Um pólipo nasal, um nariz fechado, uma voz de gripe que deixa o nariz fechado. Então a pessoa não escolheu aquilo. E outras alterações na articulação também. Uma fala travada, uma língua presa, que também pode atrapalhar essa Interferir mensagem. na voz. Mas eu Agora, tenho uma... se você juntar tudo isso e mais um som ruim... Aí pronto. Aí vai dar... Complica. Na verdade, você não conclui a comunicação daí, né? Porque você até pode ter conteúdo, mas o que vai chegar através da sua voz e com todo esse contexto, vai chegar uma comunicação distorcida. Né? Mas eu tenho uma pergunta. Que eu agora é pergunta. Curiosidade, tá? Bem pessoal isso. Tomara que não seja mesmo a minha, vamos ver. Assim, por exemplo, eu fico fascinado de ver alguns apresentadores e até comediantes que conseguem de forma brilhante, eu não sei nem o termo, mas imitar vozes de pessoas com entonações diferentes, mais grave, mais aguda, arrastada. Cara, o que é isso? É uma habilidade natural, todos nós temos essa habilidade, só precisamos desenvolver. O que é isso? Que característica é essa? É uma característica artística. Eu ok. vejo que é uma característica artística dessa pessoa, um dom e um treino. Ok, então, mas tem um treino aí. Mas tem um treino, lógico que tem um treino. E o artista, ele tem uma plasticidade vocal, ele usa muito filtro, ele coloca muita voz aonde ele quer colocar. Deixar a voz mais grave, deixar essa voz Isso mais... é treino? Isso é treino. Aí, ó. Né? A voz caricata, voz de desenho, voz de dublagem. Eu ia falar o dublador, né? É o dublador. O dublador entra nessa questão. Então ele coloca a voz aonde ele quer, dentro do personagem. Agora deixa eu uma pergunta talvez um pouco delicada assim. Eu tenho na família, por exemplo, pessoas gagueira, né? Certo. Mas na hora de cantar, canta bem. Como pode isso?
é uma questão bem complexa. A gagueira é uma situação que a pessoa se encontra, ela precisa de tratamento para ter o controle. Mas na hora do canto, ela flui, porque é um outro circuito neuronal. E um dos tratamentos é sair da voz cantada para entrar nessa voz falada. Não, e é importante a gente falar isso, porque tem muitos profissionais liberais, muitos empreendedores, empreendedoras. Que é uma barreira. É uma barreira. É uma Tem barreira. dificuldade de se comunicar. Mas eu acho que é importante o que você falou. Tem condições de tratar, se não zerar, mas evoluir isso, melhorar. É possível. É possível. É possível. Isso é fono? Fonoterapia. É fono. Fonoterapia, às vezes um tratamento psicológico junto, tratamento medicamentoso, porque existem várias causas situacionais dentro da disfluência, dentro das gagueiras. Dentro do teu, da sua carteira de atendimentos, você poderia compartilhar com a gente, porque a gente, assim, o fono trabalha só com... ou ele está trabalhando com essa questão de performance mesmo, a voz, ou uma terapia, uma reabilitação e tal. Tem outras pessoas que te procuram, não é só cantor, quem é que mais procura o fono hoje? Bom, dentro da minha área de atuação, que é voz, que é fala, que é comunicação e reabilitação, existem crianças, jovens e adultos, e idosos que têm a própria questão da doença, por exemplo, um Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas, pós-cirúrgicos, que também realizam essa fonoterapia para melhorar voz, fala e deglutição. Inclusive a deglutição. Inclusive a deglutição. Olha só. Didiel, tá muito boa a conversa, mas tenho que chamar mais um bloco. É isso tá aí. Bom? E não podemos esquecer aqui de agradecer mais uma vez nossos apoiadores, né? Que Outdoor Media, Vepper e Nutrivitaminas, que são empresas apoiadoras do Café com Negócio, que permitem nós termos esse tempo e também apresentar, como vamos ter nesse próximo bloco, várias empresas aqui. Isso aí. Então, prestigiem os nossos apoiadores. Didiel, então chama mais um intervalo. Vamos lá, assista aí com a gente mais um bloco comercial. A empresa Nutrivitaminas é a sua escolha confiável para suplementos e vitaminas. Oferecemos produtos de alta qualidade para promover sua saúde e bem-estar. A saúde e o bem-estar andam juntos. Mas você precisa ter em mente que existem alguns pilares fundamentais para que sua qualidade de vida esteja realmente em evidência: a nutrição, os exercícios, dormir e relaxar. Escolha Nutrivitaminas e comece sua jornada rumo a uma vida mais saudável hoje mesmo. Todas as compras podem ser feitas pelo nosso site, nutrivitaminas.com. Entregamos para todo o Brasil. Confiança é a soma entre relações sólidas e a certeza de que serviços com qualidade geram resultados positivos. Na Vepper, não entregamos apenas um serviço de ponta a ponta, mas também a garantia de que estamos alertas o tempo todo. Somos autorizados pela Polícia Federal a atuar nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Inovação, versatilidade e excelência no atendimento são elementos fundamentais no nosso dia a dia, que fazem da Vepper referência em segurança patrimonial e segurança pessoal. Vepper, excelência em segurança.
No Alicerce, minha filha aprende brincando mesmo. Como se fosse uma extensão da escola para as crianças. Ela está sendo estimulada a aprender mais. Depois que nossa filha entrou, o progresso dela foi muito grande. Eu sinto segurança em sair para trabalhar e saber que a Maria está no Alicerce. O Alicerce, na verdade, é a minha rede de apoio aqui na cidade. O Alicerce é o amorzinho do meu coração. Tá aqui gravadinho aqui dentro. Alicerce, reforço escolar que você pode pagar. Eu montei uma startup porque quero usar a tecnologia para quebrar fronteiras. Eu empreendo para conquistar meu espaço. Sou representatividade, sou todo mundo da comunidade. Como MEI, sei que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Então eu crio o meu caminho. E quem abriu as portas para mim foi o Sebrae. Foi pelo Sebrae que eu me conectei ao ambiente de negócios que deu aquele boom. É onde eu chego, conto a minha história e sou acolhida. O Sebrae é minha fonte de informação, curso, mentoria, tudo. Eu era uma startup que buscava um parceiro para impulsionar minha vida e meu negócio. E quando encontrei isso no Sebrae, eu fui além. Eu percebi que sou parte de algo maior. Tenho uma rede de apoio comigo. Agora, estou pronta para reescrever meu futuro. E transformar o meu país. Atendemos toda Curitiba, região metropolitana. Temos mármores nacionais importados, os fabricados, que são os quartos. Temos também todo o produto para a linha do trabalho, para as marmorarias, disco de serra e etc. E vai ser um prazer ter você aqui tomando um café com a gente, para você fazer bom negócio. Tenho certeza que você vai sair daqui satisfeito, porque você vai comprar produto de qualidade, com preço justo. Nós temos a logística para entrega, temos caminhão. Então eu tenho certeza que você aqui na Abrasul vai ser muito bem atendido e você vai fazer uma boa compra, um bom investimento. Você que é construtor, incorporador, marmoraria e do ramo da construção civil, que todo mundo na construção civil vai usar essas coisas lindas que a gente tem aqui, ó, que você está vendo. Abrasul, sua distribuidora de mármores, granitos, abrasivos e EPIs. Retomando mais um bloco do Café com Negócio, Já é e o o último bloco. É muito rápido, né? coisa. Por isso que dizem, né? Aquilo que é bom dura pouco, né? Por isso tem que aproveitar, né? Não, eu acho que a gente aproveitou bem, Aproveitou, aí, né? né? Explorou bem o Marcelo, aí, nosso convidado. Mas eu acho que poderia, né, a produção aí da Rede Super, fica a dica, né? Eu acho assim, você nos últimos programas você tem insistido muito nesse tema. Será que é bem direcionado isso e tal? Atenção, produção, o Arquimedes quer mais tempo, produção. Né? Se não me ouvir, o Gediel vai dar uma carteirada. Aqui não tem carteira, cara. Gediel. Carteira. E o Marcelo, Vamos, hein? Marcelo. Quanta dica boa, hein? Ó, nós do tivemos dica de qualidade de voz, dica de saúde de voz. É verdade. Que legal, Marcelo. Quanta coisa boa. Eu vou iniciar aqui fazendo uma provocação. Marcelo, vamos falar aqui com um vendedor, um comerciante, que talvez ele está dizendo, que é isso, negócio de voz, esse coisa é para cantor, locutor, pro Arquimedes, que é um grande orador tal. Agora eu estou no dia a dia, no meu comércio aqui, atendendo cliente chato, às vezes me deixa nervoso e não está nem aí para a voz. A voz é muito importante também para esse tipo de profissional. Né? Sim. E já emendo a segunda, senão o Arquimedes vai querer fazer a segunda, eu já emendo aqui, ó. Então, a importância para esse profissional, que às vezes não considera a voz importante, e quanto que o estado se o cara está nervoso, está calmo tal, interfere na voz. Então, muito bem. Para esse comerciante, para esse vendedor, esse profissional liberal, que vai precisar apresentar, que vai precisar vender, ele precisa conhecer um pouquinho desde a respiração, ter uma boa coordenação respiratória, porque se ele acalmar a respiração, ele não vai transmitir aquele nervosismo que ele está no momento para apresentar
um produto. E todo mundo, como eu falei, precisa apresentar um produto. Sim. Então, coordenar a respiração, coordenar a articulação. Às vezes, não é só a qualidade vocal, mas é a qualidade comunicativa, que entra respiração, que entra fonação e entra articulação. Então, você que está nos ouvindo, pense nisso. É importante você treinar a sua voz, treinar a sua comunicação. E assim, e o timbre de voz, né? Não sei se essa é a palavra certa. Ela influencia em alguma decisão ou não? Por que eu tô falando isso? Eu vou lá no Gediel, o Gediel é vendedor de calçado, tal, e começa, né? Talvez eu não tenha uma necessidade muito grande de comprar aquele calçado, mas o Gediel, como vendedor, né? Não, mas veja só, é o último tal, é o último par, é a promoção, amanhã já não tem mais, tal, começa. Isso influencia nas decisões ou não? Influencia, sim. E nós estamos vendo isso no dia a dia. Vocês já perceberam aquelas pessoas que estão vendendo pãozinho nos sinaleiros, que dão o código de barra para você pagar. Com Pix. Com Pix quando chegar em casa. Esses dias eu estava com a janela aberta e chegou um rapaz e o jeito que ele falou comigo e apresentou foi fundamental para eu pegar o pãozinho. Eu não queria pão naquela hora, eu não estava pensando naquilo, mas a hora que eu vi um rapaz vestido diferente, com uma apresentação diferente, e chegou falando, olá, tudo bem, eu estou trabalhando e tenho esse pão, ele falou com que legal, gentileza, com clareza, com educação, com um tom de voz agradável. Quando eu vi, o pão já estava no banco. Mas isso aí me lembra quando o pastor Pascoal uma vez trouxe uma mensagem, ele falou para a igreja assim, olha, quando a gente vai pregar, eu não estudo deles, né? A pessoa muitas vezes tem que converter a sua palavra, entender o que você está falando, você tem que ser claro para ela, para o entendimento. Claro, quem faz o convencimento é o Espírito Santo, Sim, não é o Gediel, não é o Marcelo, não é a gente. Mas a importância disso, né? E às vezes a gente passa desapercebido, né? Porque às vezes só recebe elogio, opa, mas espera aí, mas eu não estou sendo claro em muitas das coisas, né? Que exemplo maravilhoso esse. Eu acho que você falou no início ali, a entonação de voz para cada momento, né? Você não pode usar o mesmo tom de voz ou a mesma entonação para todos os momentos. Eu posso te dar um exemplo, depende do contexto que nós estamos conversando. Eu posso perguntar para você, Arquimedes, por exemplo, o que significa isso, essa caixinha? Estou pedindo um esclarecimento. Sim. Né? O que significa isso, por favor? Isso aqui é uma caneca, é um presente que nós vamos dar para o nosso entrevistado daqui a pouco? Tem uma argumentação de solicitação. Com licença, eu posso pegar essa caixinha e fazer... Arquimedes, o que significa isso? Uau, estou brigando. Olha a mudança que você dá para o contexto. E a frase é a mesma. Né? Por exemplo, outra frase. Queria ter mais tempo para ficar com você. Queria ter mais tempo para ficar com você. Queria ter mais tempo para ficar com você. Pronto. Muda o contexto. Então, nós precisamos entender o contexto da comunicação para trazer a entonação correta. E isso, os pregadores, muitos sabem. Quando você está ouvindo aquele pregador, aquele, como você falou do pastor Pascoal, se coloca no lugar do outro, na mesma posição daquele que está ouvindo. Porque a partir do momento que nós estamos conversando, a nossa voz, a nossa comunicação não é mais nossa, é do outro. Eu preciso fazer aqui uma outra provocação, não é nem pergunta, né? Porque algumas pessoas foram privadas desse dom da voz, né? E hoje nós temos técnicas, linguagem diferente de forma de se comunicar, né? Como é que vocês trabalham isso? A pessoa que é privada da sua voz e precisa se adaptar a uma nova forma de se comunicar. Excelente pergunta. Eu me deparei com isso quando eu estava dando aula numa turma de pós-graduação e tinha uma pessoa, um PCD, na sala e ela tinha uma dificuldade de fala, de articulação. Ela tinha uma paralisia na língua. Então, a dicção não era clara. Então, dentro do possível, daquela condição, nós vamos aperfeiçoar. Bom, Gediel, já acabando o programa Café com Negócio, eu quero aqui agradecer o Marcelo. Marcelo, é o seguinte, não é só os convidados, porque os convidados têm um presente, que é, além de ver o Gediel, ouvir o Gediel, os conteúdos que o programa atrai, né?
Marcelo, uma simples lembrança, uma singela lembrança do Café com Negócio para você, tá? Espero aí que faça bom uso, né, Gediel? Eu acho que você comunicou bem. Comuniquei bem? A entrega do presente. Até um bom vendedor? Foi, entregou bem e utilizou esse recurso, a voz. É verdade, verdade. Que coisa boa. E aí, assim, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Que honra receber você aqui, Marcelo. Marcelo, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que o nosso público saiu enriquecido com essas dicas, né? Dicas importantíssimas para o seu dia a dia. Né? Então, deixe aí as suas redes sociais, os seus contatos. Fique à vontade para falar e se comunicar com o nosso público aí. Obrigado pelo convite. Café com Negócios PIB Curitiba. Obrigado a você que está nos ouvindo. Quero deixar Provérbios 16, 24, que diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Então percebam que tem alma e tem corpo. Obrigado. O meu contato do Instagram é Marcelo Brinfono. O WhatsApp de contato é 996337615 e www.marcelobrim.com.br. Legal. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. E também quero deixar o agradecimento à Primeira Igreja Batista, à Rede Super, toda a equipe, toda a produção, né, do Café com Negócio. Fique atento às nossas redes sociais, porque as redes sociais, o nosso Instagram, tem um café presencial, que é um evento que você tem que participar. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. E agradecer os nossos apoiadores, Sim. né? Então, o Restaurante Café Tempo de Fé, que é aqui no complexo da Primeira Igreja Batista, então de terça a domingo, então almoço e à tarde um café colonial maravilhoso. Obrigado, Sônia, obrigado, Jackson. Também Nutrivitaminas, o Emerson, toda a equipe, obrigado pelo apoio. Uma ampla variedade de vitaminas e também suplementos, né? Vá lá, visite a Nutrivitaminas e saia bem informado. Também ao Grupo Vepper, obrigado. Vepper, né? Precisou aí de facilities ou de segurança patrimonial, terceirização de mão de obra, Grupo Vepper. Muitos anos de tradição, uma empresa com propósito não diferente. A Outdoor Media. Outdoor Media, do nosso querido Alisson. Uma empresa gigantesca na área de comunicação visual, tá? Painéis espalhados por toda a cidade de Curitiba e Grande Curitiba e também das rodovias aí, né? Então tá aí uma grande oportunidade de você expor a sua marca. Né? E eu vou fazer um pedido, não desliga a sua TV, continue na Rede Super, né, no canal 31, tem muita novidade. Muito obrigado e até o próximo Café com Negócio. Até o próximo, um abraço!